Meus amigos, muito boa noite. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando aqui pela internet. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Escolhi aqui para a nossa conversa de hoje um capítulo desse livro Nosso Lar. Quem já leu Nosso Lar? Nossa, a maioria. Então vou mudar de assunto, porque já leu. Formidável esse livro, não é? Para mim, o livro espírita que mais me impactou foi Nosso Lar. Foi e tem sido. Cada vez que eu leio e releio alguma coisa, eu fico assim meio diferente. Fico meio estranho. Mexe com a gente, né? Porque aqui está o nosso futuro. Tomara que demore, mas... não é isso? Para quem não leu, Nosso Lar é a história de André Luiz, é um pseudônimo. André Luiz conta o que aconteceu com ele depois da morte, da desencarnação, ou para ficar bem leve, depois da nossa passagem. Eu gosto mais, isso aqui fica mais, né, mais suave, né? Fez a sua passagem. Ai, que poético, né? A passagem do André Luiz não foi assim tão passagem, não é? Ele passou, mas no comecinho ele teve algumas dificuldades. Por quê? Quem leu foi perceber que ele foi parar numa região que não era muito agradável, não é? As companhias também não eram muito agradáveis. O local não era muito legal. Mas por que ele foi parar nesse local? Que já não foi direto para o céu, para o mundo espiritual superior. Porque todo mundo morre do jeito que vive. Vou repetir isso aí. Todo dia que você morrer, você vai lembrar disso. A gente morre como vivia. Então, se a gente for pegar as confissões que o André Luiz faz aqui, ele não era um homem voltado para as questões espirituais. E aqui não quero dizer questões religiosas necessariamente. Porque há muito ateu profundamente espiritualizado. E há muito religioso profundamente perturbado. Concordo? Então, nossa, não precisa ser tão enfático. A questão não é estar vinculado a esta ou aquela religião, não é isso. Cultivar a espiritualidade é saber cultivar de alguma forma que nós temos uma dimensão espiritual, além da dimensão física, da dimensão corporal, da dimensão material, que não pode ser desprezada, de forma alguma. Ser espiritualizada não é desprezar a matéria. Porque se era para desprezar a matéria, eu não tinha reencarnado no mundo material. Faz sentido isso? Então tem muito espiritualizado que acha que você tem que fazer o mantra Om 24 horas por dia.
não é? Cheio de incenso, não é? Você pode até fazer isso, mas você precisa cuidar da sua dimensão material, física. Tanto é que na Bíblia está lá um dos primeiros livros da Bíblia, né? Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Ou seja, a vida aqui, ao encarnar, nós precisamos também lidar com o aspecto material. Isso é importante. Isso também é desenvolvimento espiritual. O problema é quando a gente só fica com essa parte, cuidando só da questão material, que foi o que aconteceu com André Luiz. Ele jamais teve uma dimensão, né, dele enquanto espírito, dele enquanto um ser humano, dele enquanto pertencente a uma família espiritual, além da família biológica. E ele vivia, segundo aquele princípio, do cuidar exclusivamente de si e das suas questões materiais. Ter o que comer, ter onde morar, ter o que vestir. O próprio trabalho dele como médico, ele não via isso como uma forma, uma dimensão espiritual. Não é só a caridade de você eventualmente atender de graça um paciente, mas é como você atende qualquer paciente, o que paga e o que não paga. Percebe? A gente pode trazer isso para a nossa vida. Como é que a gente trata, por exemplo, os nossos clientes? Ou as pessoas que vão na nossa empresa, na nossa lojinha, na nossa oficina, né? Como é que a gente está atendendo a pessoa, só está vendo o cifrão, quanto que eu vou tirar desse cara aí? Né? Ou atende de qualquer jeito, meia boca, não vê a hora que aquela pessoa vai embora. Chegou aquele cliente na hora que você está pensando em fechar, você recebe ele com aquela cara obsedada, né? E às vezes faz o serviço de qualquer jeito, e aquele serviço não foi bem prestado, trouxe problemas depois para o cliente. Percebe? Então, André Luiz foi parar numa região que era uma região de pessoas que tinham esse tipo de vida, né, exclusivamente material. Evidentemente que, se ele não construiu um céu... Quem assistiu o filme? Vocês lembram um filme? Lá retratou bem, né? Como é que ele chegava no consultório dele? Mal-humorado, soberbo, arrogante, e me perdoe, de saco cheio. Não é isso? Reclamava dos clientes. Não é? Evidentemente que, e nós vamos ver depois, naquele momento em que, depois que ele desencarna, ele é examinado por um médico espiritual, e o médico espiritual fala que um dos fatores mais agravantes da doença dele foi o modo soberbo, destemperado, sombrio com que ele tratava as pessoas. E aí o médico espiritual diz: as vibrações que vinham das pessoas que você maltratava
impactou a doença que você desenvolveu, agravou, e agravou ainda, porque também esta maneira exasperada e sombria, são essas as duas expressões que o médico espiritual diz, essa conduta sua exasperada e sombria te levou à esfera dos espíritos doentes. Ou seja, a doença dele foi uma somatória de causas, e diz o médico espiritual que essas foram as principais causas. Então, a maneira como ele tratava as vibrações, vocês já pensaram nisso? Aquela pessoa que a gente dá uma patada. Algumas podem dizer, não, pobre coitado, perdoa. Mas outras podem ficar com raiva, ódio. E cada vez que nos vê, tem aquela vibração. Mas chegou aí, tem o rei na barriga. Ele pensa que ele é. Às vezes não fala, mas ó, está aqui, ó. Por isso que Chico Xavier sempre tinha um cuidado muito grande na forma de tratar as pessoas. Porque ele dizia que nós somos vulneráveis muito a isso. Claro, se você fez isso uma vez, duas vezes, você não vai ter um câncer por conta disso. Mas se isso se torna um padrão de vida, né, onde a gente já começa a ser reconhecido, e aquele cara é isto. Quando a família já começa, assim, o cunhado lá é... Como é que é? Nojento. Ele é o que mais? Vamos lá. Insuportável. Desprezível. Vai, um pouco mais popular, vai. Um mala. Né? Chato, intolerante, uma série de coisas. Agressivo, né? Enfim, a gente sabe muito bem o que nós estamos falando. Tudo isso, se torna um modo de vida, gera vibração. E vibração que nos atinge. Tudo volta. Tudo volta. Tem um episódio da vida do Chico Xavier muito interessante. Ele estava indo para o serviço, estava meio atrasado, e uma senhora abordou ele na rua. Chico, eu preciso tirar uma dúvida com você. Era uma receita mediúnica, que ela não estava entendendo a letra. E o Chico estava meio atrasado, falou, oh, minha irmã, me procure no centro, que agora eu não posso. E foi. Deu 3, 4 passos, apareceu o Espírito Emmanuel. Sempre aparece nas horas. E falou para ele, por que você não atendeu a mulher? Não, eu estou atrasado, não sei o quê. Falou, atenda a mulher, chame a mulher. Aí ele foi lá, gritou, e a mulher veio, mostrou para ele o problema, e ele tirou a dúvida. Aí a mulher agradeceu, se despediram, e alguns segundos depois, Emmanuel disse para o Chico, olhe agora, volte-se, vire-se, e olhe em direção a esta mulher. E ele viu que saía do peito dela uma vibração luminosa, que vinha em direção ao coração dele. E naquele dia ele estava com uma crise de angina. Né? E diz que dói muito. E ele relatou que conforme aquela vibração que chegava e atingia o corpo dele, a dor aos poucos foi amenizando. E aí Emmanuel, para não perder a oportunidade, falou, você imagine a vibração que viria se você não tivesse atendido essa mulher? Como é que estaria a sua angina? Ficaria mais atacada, provavelmente, se a mulher não tivesse perdoado o Chico.
Bom, eu falei tudo isso para mais ou menos dizer, né, que essa volta do André Luiz, ele passou um tempinho, em torno de 8 anos, né, nessa região meio desagradável, até que ele foi socorrido nesta cidade espiritual chamada Nosso Lar, que é uma cidade astral que está sob o céu do Rio de Janeiro. Está vendo? Esse capítulo que eu escolhi, porque André Luiz, quando ele é finalmente recolhido, ele é levado para onde nessa cidade espiritual? Para um hospital. Para um hospital. Para quem não lê o livro, nós vamos perceber que esta cidade espiritual, ela tem muita semelhança com a vida aqui na Terra. Ou, como dizia o Chico, a vida aqui na matéria, ela é uma réplica ainda mal feita do que está no mundo espiritual. Por isso que nós vamos ver nesse livro hospital, escola, né? Igrejas, locais de trabalho, tem local de diversão, tem o bosque das águas, tem a praça da música. Né? Que será que música toca lá? Toca rock? Pode ser. Não, Calypso não toca. Calypso toca mais embaixo. Ele no hospital vai receber uma visita de um dos espíritos dirigentes da colônia Nosso Lar, que é o... agora eu quero saber quem é que leu mesmo. Hã? Aulus não. Clarencio, muito bem. A senhora já foi visitada pelo Clarencio? Ainda o será. Tomara. Ele me parece um velhinho tão simpático. O Clarencio é tão elevado ali na colônia que ele tem um cargo de ministro. Só que os ministros lá são de boa. O Clarencio entra no quarto do André Luiz, uma fisionomia a irradiar generosidade. E perguntou assim para o André Luiz: como vai? Melhorzinho? O André Luiz se sentiu muito à vontade com essa pergunta. E há um detalhe aqui muito interessante. Não sei se quem leu percebeu. Eu percebi isso na 4ª ou 5ª vez que eu li o livro. O André Luiz diz assim, depois daquela pergunta: comecei a explicar-me enquanto Clarencio se sentava comodamente a meu lado. O espírito sentou. A gente acha que o espírito fica tudo voando com aquelas túnicas, não é? São seres etéreos. Sentou. Vocês não sentem que às vezes senta alguém na sua cama? Quem já teve essa sensação? Quem não teve ainda vai ter. Essa noite ainda vou sentar. Nunca mais você vai querer vir aqui, né?
Com essa pergunta, como vai melhorzinho, o André Luiz, começa a narrar as dificuldades dele, as dores dele, os dramas dele. E ele o faz de uma maneira intensamente dramática. Eu separei algumas das frases que o discurso dele é longo, não vou ler tudo, mas ele diz assim: não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Como tem sido pesada minha cruz. A dor me aniquilou todas as forças disponíveis. E o Clarencio? Meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Sofro tempestades íntimas. E aí então ele começa a fazer, voltando para trás, para a vida dele material, ele está preocupado com a esposa. Vocês lembram que ele desencarnou, deixou a esposa. Como é que é o nome da esposa? Zélia. Tudo bem. Que terá sido feito de minha esposa? O que vocês acham? Qual era a preocupação dele? Dos meus filhos? A minha esposa Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa. Ainda sinto as suas lágrimas nos momentos derradeiros. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo? Ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Vocês lembram? O que aconteceu com a Zélia? Ela já estava no seu segundo casamento. Prestaram atenção, homens? Não estamos criticando aqui a Zélia, de forma alguma. Não é isso? Que terrível destino o do homem. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Que desventurado destino. Eu só pensei algumas das frases bem queixosas, lamentosas, não é? Que ele exprimia ao Clarencio. E aí então ele diz: chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco ao oceano das lágrimas. Então ele mesmo, escrevendo o livro, ele reconheceu que ele estava no vendaval das queixas. Contudo, Clarencio levantou-se, levantou-se. E sereno, falou sem afetação. Aí ele faz uma pergunta para o André Luiz. É uma pergunta perturbadora. Porque a gente vai se colocando na história, né? E parece que se sente também perguntado. Eu fico perturbado quando eu leio essa pergunta e quero dividir essa perturbação com vocês também. Então, o Clarencio pergunta: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual?
Você quer ser curado? E ele disse sim. Então Clarencio começa a dar algumas palavras de orientação ao André Luiz, que me parecem, eu não tenho dúvida disso, que servem a todos nós. Quem quer aqui uma cura espiritual? E aí não é só cura de doença, cura do vazio interior, cura da amargura, cura da mágoa, cura de uma relação conflituosa, cura de um vício. Então ele começa a rolar alguns conselhos para nós. Então ele começa muito educadamente, lembra sempre, Clarencio, aquele velhinho, bonzinho, generoso, mas tem uma palavra firme. E ele começa então a dizer assim: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação, diz o Clarencio, denota enfermidade mental. Esse velhinho aqui é danado. E enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Porque ele percebeu no relato do André Luiz, embora houvesse, e depois ele vai dizer isso mesmo, que era compreensível a saudade que ele tinha dos entes queridos, que era compreensível, né, a lembrança dele, do que ele passou na terra. Mas ele percebeu no André Luiz uma dramatização excessiva e profundamente voltada ao passado. E isso impossibilitava o quê? A cura. Então, o primeiro conselho que o Clarencio dá: não fale excessivamente de si mesmo. E às vezes a gente costuma, quando está passando por um problema, acontece alguma coisa, a gente tem o hábito de ficar, não é isso? Comentando excessivamente aquilo, contando para muita gente, contando até para desconhecido, né? Parece que a gente, ao contar, não sei, dá uma sensação do quê? Alívio. Claro, se você desabafa para um amigo, é alívio. Legal. Desabafou para um familiar, legal. Mas quando você já conta para alguém que está no ponto de ônibus, você conta para a caixa do supermercado, quando você conta já para toda a empresa, e cada vez que conta, dá uma aumentazinha assim, né? Aumenta um pouquinho o drama, aumenta um pouquinho a história. No final dessas contagens todas, será que isto... Qual é a sensação que a gente tem? Parece que ao contar, aí uma percepção minha, tá, gente? Parece que ao contar a gente se sente vivo. Olha o que fizeram comigo. Gente, isso dá uma força. Porque eu, meu, mim, migo, é muito eco. Onde já se viu o que fizeram comigo? Quem que eles pensam que eu sou? A gente vai alimentando. E isso faz bem? Não deve fazer bem, porque o Clarencio diz aqui que isto é uma enfermidade. É uma doença. E ele dá uma explicação. Quanto mais utilizo o verbo para dilatar considerações dolorosas,
no círculo da personalidade, veja aí, ele está falando do círculo da personalidade, da nossa persona, das nossas máscaras. Como ele foi falar isso comigo? Está desonrando a mim. Percebe? O que é isso? Orgulho ferido. Isso é ego. E aí então, conclui, quanto mais a gente fica fazendo essas considerações, mais duros se tornarão os laços que o prendem a essas lembranças. Ou seja, quanto mais eu me queixo, quanto mais eu lamento uma determinada situação, mais preso a ela eu estarei. Mais essa situação estará ocupando espaço na minha mente. A situação já acabou. Mas eu ainda estou preso às lembranças daquilo que a princípio eu deveria o quê? Esquecer. Muitas vezes eu faço essa experiência, não só comigo, mas também com as pessoas. As pessoas dizem, olha, você sabe o que me aconteceu, Deluca, papapá, e fala. Eu pergunto, quanto tempo faz isso? Há uns 20 anos. Mas para a pessoa parece que acabou de acontecer. Eu fico pensando, meu Deus, ela está sofrendo há 20 anos por isso. Era justo que talvez quando aconteceu, a gente tivesse ficado magoado. Isso é humano. Você acabou de saber que falaram mal de você. Você acabou de saber que a tua cunhada acabou com você. Você acabou de receber notícia que a sua sogra vai passar o final de semana na sua casa. Então, é normal que naquele momento você esteja o quê? Fica um tanto exaltado, contrariado, magoado. Tudo bem. Que você comente com alguém, tudo bem. Que você comente com uma amiga, nossa, recebi uma notícia, fulano falou isso, tal. Mas quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo isso vai durar? Porque quando a gente fica comentando, lamentando, queixando, a gente está levando a nossa vida para onde? Para trás. Está levando a vida para o passado. E Jesus falou assim, ninguém que pega no arado e olha para trás é digno de entrar no reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus é o reino da felicidade. Ninguém é feliz ficando toda hora olhando para aquilo que aconteceu. Tanto para as coisas que aconteceram, que me fizeram, como das coisas que eu fiz também. E aí entra em debate a questão da culpa. Às vezes eu também fico me culpando. Estou toda hora voltando minha vida para o passado. Não dá para ser feliz assim. Não dá para pensar em cura. Muitas vezes os guias espirituais têm essa dificuldade em promover uma cura física nossa. Por quê? Porque a mente está fixa naquele ponto que foi um ponto difícil da nossa vida. Uma frustração, uma mágoa, uma injúria, uma traição, uma revolta. E tudo isso sendo alimentado, forma um nódulo energético, que faz com que o nosso corpo espiritual esteja repleto de quistos, que se forem continuadamente alimentados, descem para o corpo físico. E aí então precisa bisturi. Percebem? E não é só na questão da doença,
Porque quem está no passado está vivo. Há vida no passado? Vou perguntar outra vez, porque isso aqui, se não entendeu isso, não vai entender mais nada. Há vida no passado, gente? Não. Então, toda vez que eu estou centralizando a minha vida, a centralidade da minha vida estiver no passado, eu estou perdendo vida. Eu estou perdendo energia substancial. Eu estou me enfraquecendo. Eu estou perdendo energia vital. E a mesma coisa o futuro. Tem vida no futuro? Não. Qual o único lugar que existe vida? Presente. E esse presente se chama o quê? Hoje. E esse hoje, também hoje já não está muito certo. Agora. É a palavra espiritual mais fantástica. Agora. E aí eu pergunto a você, o que é que está acontecendo de real agora? Tem algum problema agora? Então. Agora não tem nada. Ah, mas e se? Joga essa cabeça do e se lá fora. Deixa para cuidar a hora que acontecer e se acontecer. Que graças a Deus, muito da coisa que a gente se preocupou não aconteceu. Esforço do mentor do anjo da guarda. Então nós precisamos se acostumar muito com agora. É o único ponto da vida em que ela pode ser sentida, vivida e transformada. O resto é tudo ilusão da mente. E a gente se perde muito nas ilusões da mente. Qual é a principal tática dos espíritos obsessores? É tirar a gente do agora. E levar a gente para onde? De preferência para o passado. E eles ficam lá soprando. Lembra aquela fulana lá que falou de você? Você lembra daquele dia que aconteceu isso? Que fizeram isso com você? Falaram isso com você? Vai deixar assim? Não vai tirar satisfação? Você não tem sangue nas veias? Você é uma barata tonta? E fica... E eles, como tem todo o tempo do mundo, ficam o dia inteiro. Aí uma hora a gente vai, eu vou lá, vou acertar essas contas. Pronto, já entrou na confusão toda. E aí então, quando a gente não está mais vivendo, percebe que quando eu falo, não, eu vou voltar lá atrás, ou querer fazer uma coisa que é a coisa mais doida, que a gente querer que o passado seja diferente. Percebe se a gente não faz isso? Está trabalhando para modificar o passado. Não é doido isso? Porque fulano deveria. Porque eu deveria ter feito isso. A vida deveria. A coisa deveria. Risca essa palavra do teu dicionário espiritual. Porque ela só leva a gente para trás. Porque eu deveria. Acaba com isso. Porque o passado eu não tenho condição mais de mudar. Não posso modificar o que aconteceu. Se a gente bate o carro, dá para desbater o carro? Não. O que eu posso fazer? Mandar arrumar o carro, se for o caso. Desbater não dá. Por que eu entrei naquela rua? Pronto, entrou. Acabou, pronto, entrei. Acho que isso dá um alívio, não dá? Pronto, fez. Fiz. Fizeram, pronto, acabou. Já acabou. Hoje, onde eu estou, nada mais está acontecendo. Faz sentido isso?
E é isso que Clarice está falando. Não tem cura. Não tem melhoria, não tem prosperidade. Se eu ficar com a mente presa em tudo o que passou. Certo, errado, aí já não importa mais. Não importa mais. Já foi. Por isso que os obsessores querem nos levar para trás. Ou então ficam querendo nos levar para frente. Nossa, seu futuro, hein? Nossa, você já imaginou? Está ficando velha. Olha as rugas, olha os cabelos brancos. Olha como você está gorda. Olha como é isso. Vai acabar com você. Você vai ser despedida. Você não vai ter dinheiro para pagar aluguel. Você vai morar debaixo da ponte. E fica... E a gente fica louca. Doida. Por isso, qual é a tática dos mentores? Viva o teu agora. Viva o teu agora. É onde que a vida existe. É onde que a energia existe. É somente hoje, aqui e agora que as coisas podem se transformar. Porque eu não consigo mudar nada no passado e não consigo mudar nada no futuro. Então, cura é viver agora. E deixar que as coisas sejam apenas lembranças. Não é esquecer. Porque a gente tem memória ainda. A gente lembra. E a gente lembra o dia que alguém fez algum mal para nós, o dia que a gente deu um fora, o dia que a gente fracassou, o dia que fizeram uma besteira conosco. A gente não vai esquecer isso. A não ser que tiver algum problema de Alzheimer, por aí, a gente vai esquecer. Então, tem que esquecer isso. Não, não é esquecer, não adianta, não vai por aí. A gente vai lembrar, só que a gente vai lembrar com uma certa o quê? Distância. Uma certa o quê? Frieza. Aconteceu. Mas já passou. Acho fantástico quando a pessoa fala isso. Às vezes a gente quer, né? Cavocar, porque a gente gosta de uma coisa apimentada. Como é que foi aquele rolo todo? A gente quer entrar nessa loucura. E a pessoa fala assim, já passou. Fica tão decepcionado, né? Mas é uma pergunta inteligentíssima. Porque se a pessoa começa a voltar tudo lá atrás, diz o Clarencio, uma vez que a gente fica na lamentação, na queixa, na rememoração no passado, a gente fica preso àquela energia. Então, muito legal já passou. Estou melhor. Não tenho nada mais a ver com aquilo. Nossa Senhora, isso é libertação espiritual. Estou hoje aqui. Já sou outra pessoa. Aquilo já não existe mais. Já tenho uma outra compreensão. Não, aquilo já passou. Até que eu me saí bem depois daquilo. Eu pensei que ia morrer. Quando a pessoa me deixou, pensei que minha vida tinha acabado. Mas não acabou, não. Depois encontrei uma situação melhor. Reencontrei aquela pessoa 20 anos depois. Vi que aquilo foi uma libertação espiritual. Né? Não foi? Claro que a pessoa deve ter pensado isso da gente também, né? Prossegue Clarencio, com outros conselhos. É indispensável criar pensamentos novos. Olha a proposta dele. Proposta que nós podemos sair daqui. Vamos criar um pensamento novo. Porque tudo começa no pensamento.
É o pensamento que gera um sentimento e esse sentimento que me leva a uma determinada atitude compatível com aquilo que eu penso, que eu sinto. Vou fazer uma maldade com vocês. Pensem naquele sonho de padaria recheado de creme. Quem gosta? Ou pensa no alimento que você gosta. Você gosta mesmo. O que é que veio logo em seguida esse pensamento? Calma, antes tem um processo antes. Nasceu um sentimento, nasceu uma vontade. Uma vontade. Você nem estava com... Mas de repente pensou naquilo e trouxe a vontade. Qual é o próximo passo? Sair daqui para uma padaria, né? Se você puder, né? Comer. Ou então, trazer na quarta-feira que vem. A gente aceita a doação. Né? Então, criar um pensamento novo. Que é o pensamento que muda tudo. Muda a nossa estrutura celular. É impressionante. Hoje, muitas pesquisas, né, estão comprovando como é que o pensamento pode mudar questões do nosso próprio DNA. Já contei aqui para vocês que uma vez indo para uma palestra com os companheiros aqui do grupo, nós sofremos um acidente de veículo. E, graças a Deus, não teve problemas maiores. Eu desci do carro, os companheiros estavam relativamente bem, eu tinha ido para a palestra, tomei um táxi e fui para a palestra. E eles ficaram lá resolvendo os problemas ali. Sem nenhuma dor. Sem nenhum incômodo. Fiz a palestra, foi uma das melhores palestras que acho que eu fiz na minha vida. Falei, nossa senhora, estava doido. Voltei para casa, tudo bem. Acordei, tudo bem. Não tomei um analgésico. De manhã me liga o companheiro. Olha, o companheiro Zé Roberto ali me ligou. Você ri, né? Ele falou assim, De Lucas, você está bem? Tô. Bem. Ele falou... Eu falei, e você? Eu falei, a gente foi para o pronto-socorro. Eu fui para o pronto-socorro. Mas o que aconteceu? Não, por cautela, tal, fomos lá ver. E eu estou com uma costela fraturada. Não é melhor você dar uma olhada? Não, estou bem, estou bem. E fui trabalhar. No caminho... Não sei lembrar do cara aí. Né? Falei, vou lá ver. Entrei lá na clínica, todo bonzão. Falei para o médico falou assim, vamos fazer uma radiografia. Fiz a radiografia, sentei, trouxe ela de volta. Ele olhou, falou assim, o senhor está com uma fratura na costela. Falei, eu? O senhor está com uma fratura na costela. O senhor não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o senhor não pode, não sei o quê, tem que tomar cuidado, tem que fazer repouso, porque se tiver algum problema, o senhor pode, né, ter uma perfuração no pulmão. Começou a falar tudo aquilo. Eu já comecei, sabe, assim, me encolher na cadeira. Quando ele me deu a receita, tal, eu levantei, eu já não estava andando. Já começou a dar falta de ar, né? Já comecei a sentir dor. Foi impressionante. Saí, liguei para cá, falei, vem me buscar aqui porque eu estou morrendo. Mas o que mudou? O que mudou de um momento para outro? Só informação. Um pensamento. Mudou o pensamento, mudou toda a minha estrutura. Não é isso? Então, o Clarence sugere, vamos criar um pensamento novo. Que pensamento novo a gente escolheria para nós hoje? Vamos pensar nisso, sair daqui com um pensamento novo. Alguém
arriscaria dizer um pensamento novo? Tá, vamos definir isso um pouco mais assertivamente. Mas escolhe um pensamento positivo. Aceitação. Está muito, muito vago isso. Então, como é que eu posso, então, elaborar um bom pensamento? Vou me sentir saudável? Isso. Sabe? Vou me sentir... É muito vago. Eu sou saudável. Mas de Luca não está, estou com colesterol horrível, estou com não sei o quê. Sou próspero. Né? Você condicionando a mente, óbvio que esse pensamento de ser saudável, de ser próspero, isso vai modificando a gente emocionalmente. Porque esse pensamento gera um sentimento. Por isso que Chico Xavier sempre dizia, quando ele estava lá atravessando os problemas de saúde dele, como é que você está, Chico? O pessoal achando tudo que está para morrer. E ele falava, estou melhorando, estou bem, estou cada dia melhor. E ele fala isso, porque perguntaram, mas Chico, como é que você pode estar melhor? Você está tomando 35 remédios. Eu falei assim, mas estou melhorando mesmo. E eu falo isso para me convencer, porque se eu falo, estou piorando, ele vai se comportar como eu me comportei na cadeira lá do ortopedista, né? Quase que saí de maca lá. Não é isso? Isso muda a nossa atitude emocional, muda a nossa energia. Não é evidentemente, estou cada vez melhor e não vou tomar o remédio que o médico mandou, não é isso? Ao contrário, quando você vai tomar o remédio, esse remédio vai me deixar melhor. Agora, uma pessoa pessimista, negativa, depressiva, vai pegar o antibiótico, tomar esse negócio que não serve para nada, esse médico não sabe de nada, isso aqui vai atacar meu estômago. Dá o efeito placebo, o efeito nocebo. É o nocebo, né? Dá o efeito contrário. Neutraliza o efeito positivo do remédio. Aí a gente vai dizer que é o laboratório, que é fraco, que o médico errou e não sei o quê. Percebe? A gente mesmo se perturba. Ou a gente se cura. E eu preciso acabar, não acabei ainda. Eu vou ficar com uma frase final aqui, que eu acho que fecha bem. Diz assim o Clarencio: estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Olha o recado que ele deu aqui. Isso serve para todos nós. É assim que os mentores estão, trabalhando conosco. Eles estão aqui para nos ajudar nas dificuldades do presente. O que é concreto? O que é real? O que está acontecendo de fato? E não é aquilo que já aconteceu, que já acabou. Como dizem que Deus foi visitar um hospital. Quando ele chegou lá no hospital, ele perguntou para o médico qual era o paciente mais grave. Ele queria visitar aquele. E o mais grave era uma mulher que estava com câncer, uma fase bem avançada,
E que estava com um problema emocional porque, há uns 2, 3 anos antes, o marido havia abandonado. Foi viver sua vida com outro. Deus falou assim, eu quero visitar essa mulher. Foi lá no quarto dela, foi lá, se apresentou, conversou assim, olha, eu sou Deus, estou aqui para trazer a sua cura. Ele olhou assim, o senhor é Deus, veio me curar? Sim. Então me cure. Falou assim, então vou lhe dar a receita para a senhora. Aceite o que aconteceu. Perdoe. Ame-se e queira ser feliz. Ele olhou para Deus, como é que é? Aceite, perdoe, me ame, querer ser feliz. Legal, Deus. Tudo bem. Mas, queria fazer uma pergunta para o Senhor, Deus. Pois não, minha filha. E o meu marido? Aonde ele está e quando ele volta? Ela curou? Deus se esqueceu dela? Quem se esqueceu de quem? Ela mesma. Beijo no coração.